Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, veja nesta edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza primeiro pregão com lotes exclusivos para micro e pequenas empresas. Prestação de contas de contrato entre a Secretaria do Estado de Saúde e Instituto Social é mantido irregular. E no quadro Conta Aí, você vai saber o que é um pedido de vista. O TCE Notícias está no ar. Embargo de declaração da Secretaria de Estado de Saúde não é provido pelo Pleno e decisão anterior do Tribunal de Contas de Mato Grosso é mantida. Veja os detalhes. O embargo de declaração foi elaborado pelo ex-presidente do Instituto Fibra, Luiz Fernando Giazzi, contra o Acórdão 154/2016, que julgou irregulares a prestação de contas do contrato de gestão número 2/2012, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Social Fibra, com aplicação de multas e restituição de valores aos cofres públicos. O embargante alega que na decisão do TCE houve contradição e obscuridade. O processo foi relatado pelo conselheiro José Carlos Novelli durante sessão plenária desta semana. Analisando toda a argumentação exposta, averiguei que não assiste razão às alegações do embargante, tendo em vista a ausência de contradição e omissões assinaladas em sede recursal, bem explicitadas e fundamentadas no voto completo. Sendo assim, acolho o parecer ministerial subscrito pelo procurador de Contas, William de Almeida Brito Júnior, e voto no sentido de conhecer os embargos de declaração e, no mérito, negar-lhes provimento. O conselheiro ainda votou por manter inalterados todos os termos da decisão anterior, posicionamento que foi acompanhado por unanimidade. Mais detalhes desse processo você confere no portal do TCE de Mato Grosso, no link Sessão Plenária, pauta de julgamento presencial. E ainda falando sobre decisões, você sabia que nem todos os processos que são colocados em pauta pelo Pleno são julgados no dia? É isso mesmo. O que acontece é que, às vezes, no caso do Tribunal de Contas, algum conselheiro pede vista do processo. Esse é um mecanismo democrático registrado nos tribunais. Entenda melhor o que é e como funciona no quadro Conta Aí. Conta aí! Conta aí! Pedido de vista. Como o próprio nome diz, quem pede vista está interessado em ver o processo. Então, um conselheiro ou representante do Ministério Público que pede vista do processo no dia do julgamento, ele não quer se manifestar ainda naquele momento. Ele precisa ver o processo para poder se manifestar. Ele poderia ser comparado a um jogo de vôlei, por exemplo, quando o técnico pede um tempo para tomar alguma decisão, né? Decisão de condução da equipe, por exemplo. Então, o conselheiro também, ele pede vista porque ele precisa de um tempo para se manifestar. E qual é a utilidade disso no Tribunal de Contas? O conselheiro ou representante do Ministério Público que não estiver ainda preparado para emitir o seu posicionamento, ele vai estudar o processo ainda, ele vai ver todo o processo para poder se manifestar. O conselheiro para poder votar e o representante do Ministério Público para poder emitir o seu parecer. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente. Em decisão singular, o conselheiro José Carlos Novelli notificou o prefeito de Sorriso, Dirceu Rossato, e membros da Comissão de Licitação do Executivo para que expliquem o andamento da concorrência pública número 5 de 2016, realizada para a contratação de uma empresa especializada em coleta de lixo. A medida cautelar foi publicada frente ao pedido de suspensão do certame, registrado na representação externa formulada pela empresa Lock Service Comércio e Serviços, que aponta supostas irregularidades nessa licitação. A cautelar, no entanto, não prevê a imediata suspensão dessa concorrência pública. O prefeito e os servidores devem apresentar defesa e, em seguida, o processo vai ser reavaliado pelo conselheiro relator. Mais informações sobre essa decisão você confere no portal do TCE. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um pregão presencial
que contemplou micro e pequenas empresas. Confira. O pregão presencial número 5 de 2016 foi aberto pelo TCE a fim de registrar preços para eventual e futura aquisição de material de expediente e de contratação de empresas para fornecimento de material gráficos. 5 lotes estavam previstos no certame, somando aproximadamente 30 itens. Ao todo, 15 empresas participaram, sendo 14 de micro e pequeno porte e uma convencional. São 3 exclusivos para microempresas e 2 lotes convencionais, onde as micro também podem participar. Como as aquisições previstas em 3 lotes não ultrapassavam o valor de R$80 mil, o TCE defendeu para esses casos a efetivação da Lei Complementar 123 de 2006, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que assegura a este setor a participação preferencial em licitações realizadas por órgãos públicos. Todas as aquisições que têm um valor de até R$80 mil, hoje, por lei, elas são exclusivas de microempresa, né? Então, nós tínhamos hoje, no termo de referência, os itens que davam aproximadamente R$800 mil de valor estimado. A gente fracionou em lotes, né? Dividiu em lotes e criando lotes de até 80 mil exclusivos para a microempresa e de outros 2 serviços que ficaram com valores superiores. Após horas de debate e negociação, 5 empresas consagraram-se vencedoras, pois apresentaram a menor proposta, situação vista como a mais vantajosa pelo TCE. Se o tribunal cobra que a lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa seja executada na sua interesse, ou seja, todas as compras até R$80 mil têm que se dar preferência à micro e pequena empresa regional, então o tribunal precisa fazer assim. E nós começamos a fazer assim e seremos agora, de forma inexorável, sempre seremos cumpridores desse dever. A adoção de pregão é uma novidade no TCE de Mato Grosso e a iniciativa em atender à lei que favorece as micro e pequenas empresas dá um exemplo aos demais órgãos públicos, já que a medida fomenta e favorece o mercado local. E isso é muito bom, faz com que empresas menores que estão crescendo, que estão tentando, né, se adequar ao mercado, a terem um espaço também, né, então isso aí é muito favorável, né, nesse segmento. A lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa em relação às compras governamentais, ela tem uma possibilidade fantástica de desenvolvimento econômico, social, sustentável. Ela gera emprego, ela gera renda na cidade, nos municípios, então é um instrumento poderoso de política pública no sentido de melhorar a qualidade da economia local. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.